A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 5 de Lucas, uma passagem por demais conhecida de todo o povo evangélico, né? E do mundo de um modo geral, né? Que são milagres extraordinários acontecidos. E diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré, gente, é o tal do mar da Galileia, tudo água doce, tá? E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, não pegamos nada, mas porque tu mandas, vou lançar as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase afundavam. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os 2 barcos, né, para a terra, deixaram tudo ali e o seguiram. Amém? E aqui nos mostra Pedro e os seus companheiros pescadores, lavando as redes, desanimados, sem peixes, sem clientes, sem dinheiro. Mas este foi um dia muito especial na vida desses 4 homens, esses 2 pares de irmãos. É que Jesus, o Nazareno, ou o Galileu, ele passava por ali, seguido de uma multidão. E ele viu aquela cena, de longe ele viu aqueles homens, foi passando pela praia, e viu aqueles 4 homens de cabeça baixa, conversando. Posso deduzir, por tudo que a gente conhece da biografia de Pedro, que ele não estava feliz. Pedro era turrão, Pedro era meio desbocado. Pedro estava, certamente, pelo menos naquele momento, insatisfeito com a profissão dele, com o ofício dele, quem sabe até pensando que mudar de ramo seria uma boa alternativa, né? E nesse momento, Jesus se aproxima, cumprimenta Simão, senta no barco dele, que estava ali na beira do mar, com a ponta em cima da areia, e disse para o Pedro: Simão, posso usar o teu barco? Provavelmente ele não entendeu no primeiro momento. Será que o homem vai sair pescar, né? Ou vai querer tirar um cochilo, qualquer coisa parecida? Ainda não conhecia Jesus de perto, né? Conhecia de ouvir falar de algumas cenas que eles viveram até ali juntos. Inclusive a sogra dele tinha sido curada, talvez ele até estivesse com raiva de Jesus por causa disso. É uma piada de mau gosto, né? E o Pedro nem vacilou. Não, tudo bem, mestre, pode usar, fique à vontade. E Jesus disse para ele: então tá bom, então me ajuda aí, empurra o barco para dentro do mar um pouco, para dentro da água. Aqui onde está não vai ficar legal. Eu preciso me afastar um pouquinho para ter uma certa distância,
e também, inteligentemente, eu ter uma amplificação da minha voz, porque uma coisa é você falar de frente para o mar, outra coisa é você falar de costas para o mar. Eu sei disso porque quando eu vou para a praia, eu passo uma raiva do cão, com aquela gente, com aquele som maldito, num lugar que devia ser silencioso, e esse bando de ignorante fica com aquelas coisas lá, nheco-nheco, fuque, né? Olha, dá vontade de... Quantas vezes eu já pensei, né? Na próxima temporada vou trazer uma espingarda. Vou explodir esses aparelhinhos aí, né? Ainda bem que pelo menos lá em Itapema agora está proibido, né? Então já melhorou alguma coisa, né? Não, Pedro, só afaste o barco da terra um pouquinho, né? Então Pedro empurrou com cuidado para dentro da água, a alguns poucos metros, e aquela multidão que estava com eles, inclusive os 4 irmãos pescadores, alguns se assentaram, outros ficaram de pé, mas todos no mesmo propósito, de ouvir o que aquele homem tinha para dizer, porque aquele homem tinha muito conteúdo, em todos os sentidos. E o pouco tempo que ele tinha de ministério, eles já tinham provado um pouquinho desse mel, desse doce, e eles queriam mais, porque o que Jesus falava e ensinava, e a maneira como ele falava e ensinava, e o seu tom de voz, e a autoridade, e, sobretudo uma coisa, a unção na sua voz, fazia toda a diferença para aqueles que ouviam a sua palavra. Aí você poderia dizer assim: puxa, como eu gostaria de ter vivido naquele tempo para ouvir Jesus. E eu quero dizer para você: acorda, aquele tempo é hoje, é agora, porque as suas palavras estão aqui registradas, e essas palavras foram ditadas pelo Espírito Santo de Deus. Não é letra morta. A partir do momento que você se dispor a abrir as Escrituras para aprender dos ensinamentos de Jesus, o Espírito de Deus vai estar falando ao teu espírito, e o mesmo poder que havia naquele momento de Jesus em carne e osso ali pregando, nós podemos vivenciar agora. É tudo uma questão de jeito. É tudo uma questão de disposição, é tudo uma questão de dizer como Samuel, o profeta, fala que o teu servo ouve. Se toda vez que nós abrimos as Escrituras para estudá-la, meditar, ler, nós pudermos fazer uma oração curta como essa, fala que o teu filho, que a tua filha está pronta para ouvir, você realmente vai ouvir. A palavra é a mesma. Ela não morre, ela não envelhece, ela não cansa, né? E então Jesus começou a falar, e como Jesus era um homem absurdamente inteligente também, certamente ele aproveitou aquele momento para falar de assuntos pertinentes ao momento, e o momento era de frustração, o momento era de desânimo. Então ele falou certamente sobre perseverança, ele falou sobre resiliência, ele falou em não desistir, ele falou em confiar, ele falou sobre Deus, ele falou sobre o seu poder, ele falou sobre o seu domínio, ele usou como pano de fundo, vamos assim dizer, né, a paisagem extraordinária que... Quem já esteve lá sabe o que eu estou dizendo, do Mar da Galileia, para ilustrar a mensagem, né? E falou sobre os bons e os maus dias que nós vivemos na nossa existência. Ele falou sobre tempestades, ele falou sobre vento, ele falou de rede cheia e também falou de rede vazia. Enfim, ele falou sobre superação. Ele falou sobre dar a volta por cima. Ele falou sobre aquilo que o Nani canta, né? Tente outra vez. Ele falou em tentar de novo, mas agora de uma forma diferente, mas não desistir, confiar, né? E Pedro, André, João, seu irmão Tiago, os demais
aquela pequena multidão que estava ali na areia, ouviam Jesus atentamente. Eu fico imaginando o que devia ser a voz desse homem nos nossos ouvidos. Fico imaginando como seria, né? E Jesus os fez acreditar. Isso que é o maravilhoso, e esse é o poder do Evangelho, e é para isso que a gente prega o Evangelho. Até porque Jesus mesmo disse: eu não vim para os saudáveis, eu vim para quem está doente. E em algum lugar nós temos uma doença, no corpo, na alma, no espírito, nas lembranças, nas emoções, no bolso, no casamento, enfim. Em algum lugar nós temos nossas fragilidades que nos atacam em determinados momentos. Muitas vezes saímos para pescar e voltamos de mãos vazias, seja lá o que isso represente na vida de cada um. Mas eles todos ouviram Jesus atentamente e Jesus os fez acreditar. Olha isso, que é o que eu quero acentuar para você nessa manhã. Pelo menos foi isso que Deus colocou realmente no meu coração para falar nessa manhã para essa igreja. Em algum lugar daquele mar da Galileia, em algum lugar da tua vida, não tenha dúvida disso, tem um tesouro a ser explorado. Só tem um detalhe: se você ficar chorando as pitangas, eu sou coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer, e ficar lavando as redes na praia, não vai acontecer nada, porque a rede só vai se encher de peixes se jogada nas águas. E se não deu certo meio pelas beiradas, é o que Jesus vai nos ensinar aqui, vai mais para frente, lança no mar alto, nas águas mais profundas. Tenha fé para isso, tenha coragem para isso, não se contente com o pequeno, porque Deus tem o grande preparado para a vida dos seus filhos. Não desanime, tente outra vez, né? Havia uma imensidão, era só olhar para o mar, era só olhar para o lago de Genezaré, aquele mundaréu de água. Você acha que os peixes tinham terminado? Que os peixes tinham acabado? Que já tinham pescado tudo? Nada, tinha zilhões de peixes. Por acaso, naquela noite não deu certo. E não é porque não deu certo numa tentativa que a gente desanima para o resto da vida. Que a gente tem direito de se sentir, direito, se é que isso é direito, de se sentir fracassado. Não deu uma porta, bate na outra. Não deu na outra, bate na outra. Porque de repente o problema da porta não abrir é porque Deus tem uma porteira toda para abrir para a nossa vida. O negócio é só não desistir, não desanimar. Não, aquilo que eu gosto de falar sempre, não se esconder dentro de si mesmo, muitas vezes covardemente. É dar cara a tapa, gente. É enfrentar a vida. É confiar em Deus. É caminhar para frente. Pedro e os demais, essa era a lição, tinham que tirar o barco da areia. Mesmo que fosse uma hora imprópria, porque não existe hora imprópria para o nosso Deus agir. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Amém? Você, eu, não tenho dúvida, o nosso melhor ainda está para ser descoberto. Mas eu e você só vamos descobrir o melhor da nossa vida se nós não desistirmos e entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Começando por nosso coração, nossas vontades, nossos entendimentos ou nossos desentendimentos, nossos conceitos, nossos preconceitos, nossos achismos. Nós temos que caminhar pelo que Ele ensina. Porque eu volto a repetir também isso. Isto aqui é o teu manual de vida.
e você vai ser um baita de um ignorante o resto da sua vida e vai morrer ignorante, analfabeto, como quando você nasceu, se você não procurar descobrir quem você é segundo o propósito de Deus. Você não é propósito dos seus pais, você não é propósito de ninguém, nem teu mesmo. Você é propósito de Deus, que te permite ter propósitos de vida, para te dar a glória devida. Amém, gente? Barcos na areia, como nós vemos aqui, como eu vi, aquilo me chamou muito a atenção, vendo, como eu disse no documentário, né? Barcos vazios na areia pode representar desilusão, desânimo, fracasso, e não é o seu lugar, não é o meu lugar, não é o lugar de um homem, de uma mulher de Deus. O de Pedro representava isso. Por isso Jesus disse: afaste o barco da areia. O lugar dele não é na areia. Jesus queria abençoar Pedro, ensiná-lo como ser próspero. Ele podia se considerar, e certamente era, um grande pescador, mas não era próspero. Pelo que a gente entende aqui, ele ganhava, vendia o almoço para comprar a janta. Aquela vida regradinha. Se hoje eu tenho peixe na rede, amanhã minha família vai ter o que comer. Se a rede vier vazia, amanhã não temos o que comer, porque não temos renda. Não é assim que funciona para homens e mulheres de Deus. Não é assim, não é a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Ah, mas por que isso não acontece comigo? Você vai ter que perguntar isso para você mesmo. Se encare no espelho. Ou coisa difícil, eu sempre falo isso para vocês, experimente uma vez. Pare na frente do espelho e comece a se olhar dentro dos olhos. Vai chegar um momento que você vai ter medo de você. Por uma razão muito simples. É um negócio impressionante isso, gente. Eu já fiz isso. Porque você entende que aquela figura que está na tua frente, se você for curitibano, você já vai dizer de cara, você está olhando o quê? Né? Mas na verdade você começa a se encarar dentro dos olhos, na frente do espelho, você começa a ver que aquilo que está diante de você, embora você conheça de todo dia, não passa de um estranho. Aí você vai entender a diferença entre corpo, alma e espírito. Você passa a perceber, João, que você não é esse guarda-roupa aí. Que você está dentro disso. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Mas Jesus queria realmente abençoar Pedro, ensiná-lo como ser próspero, e era preciso, no entanto, e isso é uma lição que nós temos que aprender, que tem um simbolismo muito grande. Pedro precisava, primeiro de tudo, entregar o barco nas mãos de Jesus. E o barco aqui representa a vida de Pedro. Representa obedecer, representa confiar, representa acreditar. Ele me pediu, não é meu, é seu, toma. Amém? Faze-te ao mar alto, lançai vossas redes para pescar. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, agora é diferente, sobre a tua palavra, debaixo da tua orientação, obedecendo a tua ordem, eu vou lançar as redes como tu mandas, embora isso tudo esteja fora da lógica, porque a lógica é pescar de noite. Agora, com o sol ardendo, não é hora de pescar, mas se o Senhor manda, eu não tenho que questionar.
Se o Senhor me manda andar pela direita, eu não vou andar pela esquerda. Se o Senhor me manda andar por esse corredor central, eu não vou caminhar pelo lateral. Eu vou fazer conforme o Senhor ensina. E a mensagem que Jesus pregou ali naquele dia deve ter sido extraordinária, porque mexeu com Pedro, despertou sua fé e fez com que aquele homem rude, cheio de opinião, não hesitasse em obedecer. Ele não justificou o seu mau desempenho na noite passada, confessou seu pecado e mirou no futuro, né? Viu um barco cheinho de peixes, a partir do momento que Jesus mandou voltar ao mar e fazer tudo o que ele fez, mas agora debaixo das ordens de Jesus. E Jesus em sua companhia, com um leve sorriso nos braços, um leve sorriso nos seus lábios, no seu rosto, deve ter dito assim para ele: Simão, Simão, Rogério, Rogério, igreja quadrangular, eu posso fazer muito por vocês, se vocês me entregarem a sua vida, se vocês deixarem que eu conduza os seus passos, se vocês me colocarem antes de tudo nos seus planos, nos seus propósitos, se vocês me consultarem antes de tomar qualquer atitude, vocês vão conhecer o meu poder, o que eu posso e quero fazer por cada um de vocês. E então foi no mar alto que, segundo o relato bíblico, a rede transbordou, quase se rompia. Certamente Simão sorria de orelha a orelha, com certeza acenava para os seus colegas dos outros barcos: gente, socorro, ajuda aqui, é peixe demais, vai virar o barco, antes que vire, vamos dividir a pesca, cada um leva um pouco para salvar todos os barcos e todo mundo ser próspero nesse dia. Já agora então, depois dessa ação, dessa atitude, dessa obediência e desse poder que veio do alto, já não era mais um homem frustrado, já não era mais um homem cheio de preocupações. Que mudança! Agora era um homem admirado, extasiado, encantado, não é bem essa palavra, né? Mas para o nosso português, encantado com aquilo que ele vivenciou, fazendo apenas uma coisa: deixando sua opinião de lado e obedecendo a Jesus. O barco de Pedro, gente, é uma representação da tua vida. O barco de Pedro é uma representação da nossa vida, muitas vezes cansada, desanimada, atribulada, muitas vezes infrutífera, lutando, nadando e morrendo na praia, como se costuma dizer. As redes vazias representam o espírito humano, carente de Deus, da graça de Deus, da companhia de Deus, redes que precisam ser lançadas em alto mar, em lugar de profundidade, onde realmente a pesca é produtiva. E nós não acreditamos em nós, e porque não acreditamos em nós, na nossa própria capacidade, e eu insisto em dizer, há talentos dentro de você que você nem supõe, é que você nunca acreditou em você como você deveria acreditar. Você nunca se propôs a andar sobre as águas na sua fé. Você, como na visão de Ezequiel, ainda está com água, quem sabe, só cobrindo os pés. Outros, quem sabe, chegando na canela.
outros, quem sabe, chegando nos joelhos, alguns poucos com água nos lombos, como diz a palavra, mas está na hora, e a hora é esta, porque as coisas estão acontecendo, e nós já não temos, isso não é papo de pastor, isso é papo bíblico, nós não temos tanto tempo assim não. As coisas estão se desenrolando, nós já estamos vivendo o Apocalipse, a hora é agora, de mergulhar em águas profundas, de deixar de se contentar em viver de cesta básica e ir à luta. Por isso que nós temos um costume aqui na igreja, nós só ajudamos alguns meses, porque nós não estamos aqui para dar o peixe, nós estamos aqui para ensinar a pescar. E isso foi o que Jesus fez. Ele não deu o peixe, ele podia estalar o dedo e os peixes tudo pularem do mar para cima do Pedro, mas não, ele ensinou o Pedro a pescar, e é o que ele quer fazer com você, e só tem um jeito, é obedecer, é botar o barco na água, é tirar as redes da areia e botar no barco de novo, e ir para as águas profundas e jogar. Tudo isso é com você, não é com Deus. O afastar o barco, o botar o barco na água, o botar a rede no barco, o lançar as redes e o puxar a rede cheia de peixe, não é com Deus, é com você. Isso é trabalho, isso é trabalho, isso é acreditar, é confiar em Deus, mas confiar em si mesmo também. Então é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus, mais intenso, mais íntimo. Aquilo que o pai diz para o menino, e é como Jesus disse, se não tivermos essa fé genuína, que não questiona, nós não vamos ver o reino de Deus. Se você disser para o teu filho se jogar da janela, uma criança, ele se joga. Por quê? Porque é doido? Não, porque confia no pai. E nós temos que ter, vê se entende o que eu vou dizer, essa loucura. Nós temos que ter essa loucura. Se está escrito, pronto. Por que está escrito? É para o teu proveito, é para fazer de você um pescador, é para fazer de você uma pessoa próspera. Tira o barco da areia, deixe que esta palavra seja o teu GPS, deixe que essa palavra seja a tua bússola. Hoje com o GPS, essas coisas, acabou todas as coisas erradas todas aí, né? Deixe que a palavra de Deus conduza cada passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não ande tateando, não ande em trevas, confie, obedeça, faça o que se a palavra de Deus diz que você precisa aceitar Jesus para se tornar filho de Deus, aceita Jesus. Se a palavra de Deus diz que para você fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, você tem que se batizar, batize-se nas águas. Se a palavra de Deus diz que para você ter suficiência nos teus celeiros, você tem que ser dizimista, seja dizimista. Se a palavra de Deus diz que você, se você quer enriquecer realmente, tenha coragem de dar a sua melhor oferta. E não sou eu que estou pregando, é a palavra de Deus que está ensinando. Ah, a igreja precisa do seu dinheiro. Não precisa, é você que precisa de dinheiro, porque Deus garante a sua igreja. Amém? Tira o barco da areia, deixe que a palavra de Deus seja o teu condutor sempre. Ele vai dar ordem ao mar, o mar da vida, não é? Ele vai dar ordem ao mar, para que envie seus peixes até o barco transbordar, o barco da tua vida. Aqui se cumpriria então as bênçãos do Monte Gerizim, no capítulo 28 de Deuteronômio. Não precisamos, tem homem e mulher de Deus aqui? Tem filho e filha de Deus aqui? Então a Bíblia diz claramente que você não precisa correr atrás da bênção, porque a bênção é que vai correr atrás de você. Meu Deus, como nós precisamos chegar nesse entendimento.